Aquele que ouve as minhas palavras e guarda aquilo que eu estou ensinando, esse é meu amigo, esse me ama. E não somente isso, mas eu e o Pai faremos nessa pessoa morada. Nós moraremos na pessoa através da minha palavra, do que eu tenho ensinado. Porque o que eu ensino, o que eu falo, não é propriamente meu, mas é do Pai que me enviou. E sobre o que eu gostaria de conversar nessa noite? E se a gente pode colocar um tema para a mensagem dessa noite, uma noite de ceia, a quem estamos ouvindo? A quem estamos prestando os nossos ouvidos? A quais palavras nós estamos dando atenção? Jesus está conversando com os seus discípulos e ele está dizendo assim: se você ouvir a minha palavra, a instrução que eu estou te dando, essa palavra vai mudar você de maneira tal, essa palavra vai te transformar de uma maneira especial, que eu vou fazer morada em você. O que Jesus está nos instruindo nessa noite é que as palavras têm o poder de morar dentro de nós. E aquele que nos comunica, aquele que nos fala, aquele que dialoga conosco, ou aquele a quem nós escutamos, tem a capacidade de se fazer em nós, de se transmitir em nós. Jim Rohn, um empresário de muito sucesso, muito famoso, ele tem uma frase que entre o coach e empresários é muito interessante. Ele diz assim: nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Vou repetir, ele diz assim: nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Nossa rede de relacionamentos, ela tem pessoas distantes, pessoas próximas e pessoas da nossa intimidade, do nosso convívio mais íntimo. E essas pessoas, elas têm o poder de, assim como Jesus está nos ensinando nessa noite, de nos influenciar e de nós influenciarmos ele. E olha que interessante, você e eu, nós somos a média mais ou menos das 5 personalidades, dos 5 jeitos de pessoas que nós convivemos diretamente. A palavra de Deus vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo está escrevendo à igreja e ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está pegando uma frase de um teatro da sua época. Quem escreveu isso não foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu essa frase foi Meandro, um poeta do período paulino, que ele escrevia peças de teatro. E isso era um entendimento popular, uma sabedoria dos gregos, uma sabedoria do povo daquele tempo que dizia: as más conversações corrompem os bons costumes. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite mais uma vez é: a quem nós estamos ouvindo? Porque quando nós sentamos na mesa, quando nós nos colocamos a dialogar, quando nós nos colocamos a trocar com o outro, nós damos e recebemos. E aí Paulo, ele coloca na palavra de Deus, e isso se torna a palavra de Deus através da caneta de Paulo, dizendo: olha só, não sejam ignorantes, não sejam bobinhos, não se façam de inocentes. As más conversações corrompem até mesmo os bons costumes. E aqui eu queria fazer um paralelo entre os críticos e os edificadores. Se nós estamos pensando nessa noite, quem nós estamos ouvindo em volta da mesa, nós temos que pensar quem são as pessoas que nós estamos nos cercando. E há uma categoria, e há um grupo que se chama críticos. Quem são os críticos? Os críticos são os que entendem de tudo. Os críticos são os que sabem fazer todas as coisas. Os críticos são aqueles que se entendem sábios, se entendem conhecedores, mas são bons de opinar, são bons de falar. Você já trabalhou numa empresa que tem alguém que só sabe criticar tudo nessa empresa? A pessoa critica o coordenador, o gestor, todos os funcionários. Vai pedir ajuda dela, ela nunca está disponível para ajudar. E se você começa a conviver com aquela pessoa que é crítica, que só sabe criticar, que só sabe reclamar, quanto tempo vai levar para você se tornar um crítico também? Você nem percebe, não é mesmo? Quem aqui já foi em estádio de futebol e
participou daquela torcida maravilhosa, Léo, que é a torcida do Fluminense, que por sinal nós vencemos hoje aquele time lá, sabe, aquele time que a gente sempre ganha. Quem já foi em um estádio de futebol e estando numa torcida maravilhosa como a do Fluminense, parou do lado de alguém que só critica o treinador? O cara é o treinador do time, ele é o Tite, ele sabe treinar a seleção brasileira. Ele sabe, não, porque o lateral tá errado, o lateral tem que correr aqui pela esquerda e se ele tocar e cruzar, vai fazer o gol. Ele entende de tudo. Coloca ele para treinar. Não sabe dar 2 treinos. Não sabe nem como é que coloca as margens. Porque o papel do crítico é um papel muito confortável. O papel do crítico é um papel de avaliador. E não se deixe enganar, Paulo está falando para mim e para você. O crítico ou os críticos, eles estão em todas as áreas da nossa vida. Se você não valorizar o emprego que você tem, você vai se deixar levar por aqueles que só sabem reclamar o dia todo. Se você não valorizar a família que você tem, você vai se deixar levar por aqueles que estão falando mal da sua família. Se você não valorizar as bênçãos que Deus está dando na sua vida, você só vai conviver com pessoas negativas que falam mal. Provérbios, capítulo 14, versículo 7, diz algo muito interessante. É o segundo texto de Provérbios, Elane. Coloca para a gente, por gentileza. Olha o que esse texto vai dizer. Provérbios 14, 7. Vai-te de diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Tem uma outra versão, a NVI, que ela diz assim, ó: afasta-te da presença dos tolos, os seus lábios você não vai encontrar conhecimento. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Há pessoas que precisamos nos afastar. Olha só que interessante. Há pessoas que nós precisamos colocar distante da nossa convivência. Há pessoas tão negativas, há pessoas tão pessimistas, que toda palavra que sai da boca dessa pessoa, Provérbios não é minha palavra, não fiquem tristes comigo, Provérbios 14, 7, afasta-se do tolo, porque no seu lábio você não vai achar conhecimento algum. Você já parou do lado de alguém que só sabe reclamar? Quem aqui já conviveu com uma pessoa assim? Estou brincando para você levantar a mão não, meus irmãos. Eu também já. Você para do lado da pessoa, a pessoa começa a reclamar. Irmão Camilo, tá calor. Aí choveu agora à tarde. Você viu que chuva perigosa? A pessoa só consegue ver tudo de ruim, tudo o que acontece. E aí aquelas palavras vão influenciando a nossa vida, já reparou? Você começa a se sentir mal, começa a se sentir para baixo. Você chega perto da pessoa, a pessoa, não, porque ó, Ômicron, coronavírus, influenza, fala outra doença aí que tem mais aí que eu não sei mais qual. E começa a falar de doença. Tu sai de perto da pessoa com dor no rim. Começa a sentir dor. Ai meu Deus, acho que eu estou infartando. Não tem nada de gases no peito. Acha que está infartando. Porque é só palavra negativa, é só coisa ruim. A Bíblia está dizendo, se afasta. Sai de perto. Não convive. Os críticos, as pessoas negativas, elas vão nos trazendo para baixo. Elas vão nos derrotando, nos derrubando. E sem sabedoria, a gente vai se deixando levar por essas palavras. Mas há um outro estilo e uma outra categoria de pessoas. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: o que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos, esse será destruído. Olha o que a Bíblia está nos ensinando nessa noite. Existem pessoas que elas são tão sábias. E a Bíblia, meus irmãos, ela é muito especial, que ela não está falando de inteligência. Ela não está falando de conhecimento científico. Pode ser que a pessoa também tenha isso, mas a Bíblia está falando de sabedoria divina, de vida. E há pessoas que às vezes nem entraram numa faculdade, mas têm sabedoria. Há pessoas, meu irmão, que às vezes falam problema, mas você senta do lado dela, você sente uma paz emanar da pessoa. Você sente aquela presença gostosa, você fala, cara, essa pessoa tem Deus na vida dela. Há crentes, há irmãos que você sente prazer de servir a Deus só de ficar do lado dela.
Você começa a conversar com um irmão, com o outro, pô, tu não sabe o que Deus fez na minha vida, porque Deus me libertou, Deus me curou, Deus me resgatou, Deus me abençoou, a minha família foi restaurada, o Deus abriu um pão. Você falou, oh meu Deus, eu quero esse Deus também. Eu quero servir esse Deus também. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Há um grupo que só serve para reclamar, e há um grupo de sábios, de inteligência. E não se deixe levar, as más conversações vão corromper até os sábios. Porque às vezes, nós podemos pertencer ao grupo da sabedoria. Mas de tanta gente conviver com os críticos, os tolos, os reclamões, a gente começa a se deixar levar. Existe um experimento social que foi feito pela psicologia, que se chama neurônios espelho. É o nome desse experimento social. Depois pesquisa lá na internet. Neurônios espelho. Foi descoberto, acabei com o teu espaço ali, depois tu endireita, me perdoe. Existe na nossa mente, na minha e na sua mente, agora aí dentro de você, da sua cabecinha, existe um neurônio que se chama neurônio espelho. Você sabia disso? Então estou te contando agora. Existe um neurônio que se chama neurônio espelho. Ele é a capacidade que nós temos dentro da nossa mente de nos adaptarmos aos grupos. Foi feito um experimento entre os psicólogos, colocaram numa sala algumas cadeiras e alguns atores. E dentro dessa sala foi colocada uma pessoa que ela não sabia do experimento, e ela sentou na cadeira. E a cada vez que uma campainha tocava dentro da sala, todos os atores ficavam de pé. Aquela pessoa começou a achar estranho, Paulinho. Mas ela ficou na dela. E aí, as pessoas sentavam de novo, a campainha tocava e eles levantavam de novo. E sentava como se nada tivesse acontecendo. A campainha tocava e eles levantavam de novo. E sentava como se nada tivesse acontecendo. Depois da quarta ou quinta vez, o que aconteceu com a pessoa que não era ator? Adivinhem? Ela estava levantando. Toda vez que tocava a campainha, ela levantava. Aí o experimento continuou. O que eles fizeram? Tiraram todas as pessoas, uma a uma, sem a pessoa, o que não era ator, reparar. Como se fosse uma entrevista de emprego. Elas foram chamando um a um, ou um consultório médico. Foram chamando um a um. Só sobrou a pessoa que estava na cadeira, que não era atriz, não era ator. E tocava a campainha, o que ela continuou fazendo sozinha? Levantando, sozinha. Ela levantava e sentava. O que aconteceu? Começaram a chegar outras pessoas, Léo, que não era ator nem era atriz. E começaram a observar a mania dela, levantar e sentar em toda a campainha. Daqui a pouco, a sala estava cheia de pessoas que não era ator nem era atriz, e que toda vez que a campainha tocava, eles ficavam de pé. Isso se chama, obrigado, tá, por me prestar tua cadeira aqui. Isso se chama neurônio espelho. A capacidade que o ser humano tem dentro da sua mente de se adaptar a qualquer grupo. Sabe por quê? Isso vem do instinto humano. Deus nos criou dessa forma. Sabe? Vou te explicar de outra forma. Toda vez que nós chegamos em um grupo, nós queremos fazer parte daquele grupo. Nós queremos ter pertença. O ser humano, ele é um ser social. Ele não gosta de se sentir excluído. O ser humano, quando ele se sente excluído, a solidão, o ambiente de que ele está fora de um grupo, começa a fazer mal a ele e pode levar ele a ter doenças. Então, o que a nossa mente e os nossos neurônios fazem? Eles se adaptam à realidade para que a gente possa pertencer àquele grupo. E olha o que a sabedoria bíblica está nos ensinando. Se você andar com o tolo, com o reclamão e com o crítico, você vai ser isso aí. Agora, se você for companheiro dos sábios, se você andar com gente sábia, com gente dedicada, com gente que se esforça, com gente que serve, você também vai ser edificado. Isso está no nosso gênio, isso está nos nossos neurônios. Isso está na criação que Deus colocou dentro de nós. É muito especial isso. Mas há um porém, e há um porquê da gente, às vezes, andar com os críticos. É porque nós temos a esperança e a expectativa de que nós somos bons o suficientes para mudar eles. Não é assim? Às vezes, é até com um coração bom. Até porque o coração do cristão, o cristão que é temente e sincero a Deus, é um cristão que está sempre querendo ajudar o próximo. Sempre querendo abençoar alguém. E aí, às vezes, a gente olha alguém que está indo mal, está indo por um caminho mal, e a gente quer ajudar. Só que foi Jordan Peterson
um psicólogo canadense, que ele disse, ele fez um experimento. Se você pegar uma pessoa ruim, preguiçosa, que não se esforça, e colocá-la num grupo, numa equipe de alta performance, aquela pessoa ruim, ela vai influenciar toda a equipe, e toda a equipe de alta performance vai começar a ficar preguiçosa. Porque às vezes o fator ruim, ele é mais influente do que o fator bom. Olha que interessante. Isso também faz diálogo muito com a Bíblia Sagrada, onde a Bíblia diz que a nossa natureza é ruim e caída. A nossa natureza, irmãos, ela sempre tende para o que é ruim. E aqui vai um segredo do que a gente está conversando nessa noite. Às vezes, esses dois grupos, o crítico e o sábio, ou o tolo e o sábio, o crítico e o edificador, eles não são grupos fora, eles são grupos dentro de nós. Às vezes nós nos portamos como tolo, e às vezes nós nos portamos como sábio. Às vezes damos vazão à nossa carne e nos portamos como críticos. Às vezes nos portamos como edificadores, porque somos seres espirituais. O mais importante que eu quero conversar contigo, meu irmão, nessa noite, é qual é o grupo da sua convivência. Quem são as pessoas que você dá ouvido? Quem são as pessoas que influenciam você? Quem é que te pastoreia? Porque a gente até conversa muito sobre isso, os pastores. Hoje, você pode ser pastoreado a qualquer momento na internet. Abrir o YouTube e escutar um pastor, seja quem for, de qual igreja for, e você entender-se pastoreado ali. A quem estamos dando ouvido? E aí eu volto para João capítulo 14. Jesus está dizendo para nós assim: se vocês derem ouvidos às minhas palavras, se vocês prestarem atenção no que eu estou falando para vocês, eu vou fazer morada dentro de vocês. Eu vou fazer vocês pertencerem ao meu grupo. A quem nós estamos dando ouvidos? Há mulheres que influenciam a sua mente, mulher, contra o seu marido, a sua família. Tome cuidado. Ouça mulheres que vão edificar a sua vida, a sua casa. Mulheres que têm palavras para te abençoar. Homens, a quem você está dando ouvido? A homens promíscuos? Homens corruptos? Homens sujos? Cuidado, Deus quer guardar a sua vida e a sua mente. Jovens e adolescentes que estão nos ouvindo aqui nessa noite, quem são os seus amigos? Com quem você anda se relacionando na faculdade, na escola, no colégio? Você é o influenciador ou você é o influenciado? Namorados, não se deixem enganar. É muito mais fácil você namorar alguém lá de fora e se desviar do que você ganhar essa pessoa para Jesus namorando ela. Porque hoje em dia tem essa desculpinha de que vou ganhar para Jesus namorando. É muito mais fácil você cair em pecado e se desviar. Vigia com seus passos. Vigia as palavras que você está dando ouvidos. Eu lembro que o pastor José Santos, o pastor que me pastoreou durante anos na minha vida, o Felipe está aqui, ele sabe, ele ouvia isso. Ele sempre dizia isso: família, cuidado com o que você fala mal e de quem você fala mal na mesa do jantar e do almoço, porque as suas crianças estão ouvindo. E se você fala mal da igreja, do seu pastor, os seus filhos vão crescer odiando a igreja. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com quem você está ouvindo. Aqueles que são companheiros dos tolos, estes serão destruídos. Mas os companheiros dos sábios, esses serão ainda mais sábios. Quem nós estamos permitindo morar dentro de nós? A quem estamos dando os nossos ouvidos e permitindo que aquelas palavras existam dentro de nós? Aqueles que só sabem criticar ou aqueles que sabem edificar? Aqueles que são tolos em palavras e em ações ou aqueles que são sábios em ações? Há um que está acima de todos. Há um que tem a palavra de toda a sabedoria. Há um que Paulo vai escrever, dono de toda a ciência.
E até tem um hino agora: dono de toda ciência, sabedoria e poder. Esse é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos, acima de tudo, igreja, numa noite de ceia, dar ouvidos ao nosso Deus. Ouvir a palavra do nosso Deus. Nós precisamos voltar a fazer culto no lar. Nós precisamos voltar a estudar as Escrituras. Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Nós precisamos ter sede e fome de ouvir a palavra de Deus, porque enquanto eu estou lendo as Escrituras, eu estou me dedicando à palavra de Deus, eu não estou perdendo tempo em besteiras de internet ou besteiras de televisão. Mas há lares cristãos que estão se entupindo de lixo emocional, de lixo espiritual, de televisão e de internet. E depois não sabe por que a confusão e destruição no lar. Meu irmão e minha irmã, que na sua casa e na minha casa reine a palavra de Deus, porque ouvindo a palavra de Deus, ela fará morada em nós, como Jesus falou: quem ouve as minhas palavras, eu e o meu Pai faremos morada nele. As palavras que nós ouvimos fazem moradas em nós. Aquilo que nós escutamos crescem e edificam, criam raízes dentro de nós. A quem você está ouvindo? Quem você está prestando atenção? Aproveite a tecnologia, aproveite a internet, ouça palavras de edificação, ouça coisas interessantes, aprofunde na sua área, leia livros, busque conhecimento, se aprofunde, abençoe a sua casa, a sua família. Hoje a coisa mais fácil que tem é você ouvir uma palestra, uma pregação para abençoar a sua vida financeira, para abençoar a sua família, para abençoar todas as áreas da nossa vida. Basta nós querermos. E para fechar a palavra dessa noite, Jesus está nos dizendo algo muito interessante. Ele diz assim, olha só o que o texto está falando para nós: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Sabe o que Jesus está revelando para nós nessa noite? Nós ouvimos aqueles a quem nós amamos. Nós prestamos atenção naqueles com quem nós nos importamos. Já viu um marido que ama a sua esposa e vê ela passando mal? A primeira coisa que ele faz é o quê? Sair correndo para socorrer. Sai da frente. Ele é um homem da casa e ele vai tomar conta da sua esposa. Já viu uma mãe, quando a criança começa a chorar? Parece que dói nela, não é? As mães que estão aqui, elas falam isso. Parece que dói em nós. A criança começa a chorar, se machucou. A mãe não quer saber quem está na frente. Ela vai socorrer porque ela ama, ela se importa com o choro e com a palavra. Jesus, ele está falando para nós nessa noite: se vocês me amam, vocês vão ouvir as minhas palavras. A gente só escuta aquele a quem nós amamos. Nós prestamos atenção em quem nós nos importamos. Será que nós amamos realmente as palavras de Jesus? Ou será que nós nos acomodamos com a vida cristã? Será que realmente nós amamos esse Deus a ponto de permitir Ele fazer morada em nós? Ou a gente se habituou a ouvir pregações e pregações? Se habituou em ver a Bíblia lá no cantinho do armário? Aquele que me ama, ouve as minhas palavras. Eu vou fazer morada nele. E não só eu, mas o meu Pai. Porque as palavras que eu falo é a do meu Pai. Nessa noite, nós também estamos diante da ceia do Senhor. Nessa noite também estamos diante da mesa do Senhor. E Jesus também está aqui no meio de nós. As palavras de Jesus estão sendo faladas aos nossos corações. E não se deixe enganar. Qualquer palavra que nós escutamos, elas se tornam verdade em nós. Se tornam realidade em nós. Não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você escuta coisas boas, você vai ser edificado. E se você anda com um tolo, você vai ser destruído. Nessa noite nós estamos na mesa
do nosso Mestre. E nós estamos aprendendo com aquele que é dono de todo conhecimento. Que essa palavra possa encontrar morada no nosso coração. E a gente sair daqui edificado pela palavra do nosso Deus. Eu queria chamar os diáconos e os pastores aqui à frente nesse momento.